Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando mais uma edição do ICL Urgente aqui no ICL Notícias. São 5 horas do dia 6 de agosto de 2025. Hoje, obviamente, falaremos sobre o tarifaço de Donald Trump. Entrou em vigor nessa quarta-feira e também o tarifaço do Trump está motivando, além de outras coisas, é claro, uma ocupação ilegal da extrema-direita no Congresso brasileiro. A gente não teve o início do ano legislativo, do semestre legislativo até agora por conta dessa ocupação. Esses e outros motivos ligados aos dois são os nossos assuntos dessa quarta-feira. Fique com a gente até às 5h30 da tarde. E quem já está comigo aqui como todas as tardes é a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, William. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, William. Vamos lá, Laura. Vamos começar falando sobre esse assunto, sobre ocupação no Congresso. Parte da extrema-direita continua ocupando o Congresso Nacional. Os parlamentares ontem estavam ocupando os plenários, tanto da Câmara quanto do Senado, e nessa quarta-feira começaram a ocupar outros espaços da Câmara. Vocês estão vendo aqui atrás de mim um bate-boca entre o deputado Lindbergh Farias, do PT, líder do PT na Câmara dos Deputados, e deputados bolsonaristas. Lindbergh foi lá cobrar a saída desses deputados do plenário da Câmara. Sem sucesso, continuam lá ocupando esse espaço. Agora eles também ocupam outros auditórios, tanto da Câmara quanto do Senado, para impedir que os presidentes Hugo Motta, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, abram um semestre legislativo. Vamos lembrar que os deputados e senadores entraram em recesso durante o mês de julho e agora, no começo de agosto, estava marcado o retorno do semestre legislativo, desse segundo semestre. Isso ainda não aconteceu por conta dessa palhaçada promovida, com todo respeito aos palhaços, é claro, promovida pelos deputados da extrema-direita. Não é toda a oposição que participa, são alguns deputados mais radicais do bolsonarismo e senadores que impedem o início dos trabalhos. Daqui a pouquinho, vocês estão vendo aqui atrás também o senador Magno Malta, do Republicanos do Espírito Santo, acorrentado à mesa diretora do Senado Federal. Ele e outros parlamentares também se acorrentaram nessa quarta-feira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre estes extremistas que estão sequestrando o Congresso Federal e a diferença desse sequestro de uma obstrução legítima que a oposição faz no parlamento. A gente vai falar sobre um dos motivos pelos quais os extremistas, os radicais de direita, estão supostamente protestando no Senado e na Câmara, que é o tarifaço de Donald Trump. É uma das bandeiras da extrema-direita. A extrema-direita tem defendido esse tarifaço e hoje, nesta quarta-feira, ele começou oficialmente no Brasil. Segundo o decreto da Casa Branca, a gente falou aqui longamente sobre ele, as mercadorias brasileiras que embarcarem a partir de hoje para os Estados Unidos serão taxadas em 50%. Vale lembrar que o governo Donald Trump, a Casa Branca, isentou alguns produtos de interesse do Brasil. Aeronaves, suco de laranja, petróleo, celulose, alguns minerais raros. Alguns itens foram excluídos dessa tarifa de 50%, mas, por outro lado, outros itens continuam na pauta tarifada, como, por exemplo, carne, café, máquinas e outros itens. O jornal Estado de São Paulo, o Estadão, compilou nessa quarta-feira uma lista dos municípios mais afetados pelas tarifas. Vocês podem ver aqui, essa tabela foi feita pelo jornal Estado de São Paulo. Piracicaba, no interior de São Paulo, pode ter um prejuízo de mais de $1 bilhão em exportações, exporta caldeiras, máquinas, aparelhos, instrumentos mecânicos. As cidades, as 10 primeiras aí, Matão, São Paulo, Guaxupé, Minas Gerais, e Guaxupé afetada em especial pelo café, chamate e especiarias, Barbacena, Barcarena, no Pará, com produtos químicos inorgânicos, Varginha, Minas Gerais, também com café, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, uma cidade, um polo industrial catarinense que produz maquinário e peças para máquinas, também muito afetada, Colina e Pederneiras, em São Paulo, Joinville, também em Santa Catarina, por produção de maquinário e peças para máquinas, e Serra, no Espírito Santo, aí um outro polo exportador brasileiro, obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica
e outros materiais semelhantes. O que impressiona é Piracicaba, no interior de São Paulo, um prejuízo estimado de US$ 1 bilhão em exportações na cidade de Piracicaba. Então, a lista é grande e muitos municípios brasileiros afetados diretamente por esse tarifaço. Ainda que o tarifaço esteja em vigor, o governo Lula continua costurando saídas para esse tarifaço, em especial para esses produtos e essas cidades. Laura, o que o governo está buscando fazer para reduzir esse impacto gigantesco que a gente viu, em especial em algumas regiões? William, o Ministério das Relações Exteriores afirmou hoje que o Brasil acionou a OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra o tarifaço de Donald Trump. O mecanismo é chamado de pedido de consulta, ou seja, uma etapa preliminar para um eventual painel de solução das controvérsias. E foi entregue hoje, nessa quarta, para a OMC, a sede fica em Genebra, na Suíça. Mas a probabilidade dessa iniciativa ter efeito prático é muito baixa, justamente pela burocracia envolvida. Primeiro, a consulta precisa ser aceita por Washington, algo muito difícil de acontecer, e só depois iria para o órgão de apelação da OMC, que está paralisado desde 2019 por conta do bloqueio estadunidense à nomeação dos juízes. Mas mesmo assim, esse gesto é muito simbólico, né, William? O Brasil, Laura, e você que está assistindo ao ICL Urgente, acredita no multilateralismo, numa discussão entre os países para chegar a acordos comuns. Por isso que o Brasil sempre participou e sempre apoiou esses instrumentos, como a ONU, a OMC, a Unesco, a FAO, a OMS. Os Estados Unidos, por outro lado, atacam o multilateralismo, esses instrumentos que fazem com que os países tentem resolver de forma colegiada e de forma conversada os seus principais embates. Esses espaços servem para isso. Os Estados Unidos não têm interesse em construir e fortalecer esses instrumentos. Inclusive, já deixou vários deles, vai deixar de financiar muitos desses instrumentos, porque a política de Donald Trump não combina com o multilateralismo, que é o que o Brasil acredita. Então, o Brasil vai fazendo o que pode para reduzir esses impactos, vai trabalhando na diplomacia e usando as entidades, os instrumentos que tem para poder fazer esse debate. Os Estados Unidos certamente não vão participar, mas ainda assim o Brasil continua apostando no que dá para apostar, no multilateralismo, no debate entre as nações para chegar a lugares comuns. Enquanto isso, o governo brasileiro segue trabalhando, como a Laura falou. O ministro da Fazenda também comentou o início do tarifaço estadunidense. O Fernando Haddad afirmou nessa quarta-feira que a oposição está, abre aspas, atrapalhando o país, se referindo ao sequestro da mesa diretora do Congresso protagonizado pela extrema-direita. O ministro ainda completou dizendo que, diante do tarifaço de Trump, os empresários brasileiros devem pressionar não só o governo do presidente Lula, mas também a oposição, também esses bolsonaristas, também a extrema-direita, que tem prejudicado o país. Desde as ameaças do presidente laranja dos Estados Unidos, o governo Lula prepara medidas emergenciais de proteção para os setores mais atingidos pelo tarifaço. Quem também falou sobre esse assunto, Laura, é a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. O que a Gleisi disse? Isso, William, em um post na rede social X, a Gleisi criticou a tentativa da oposição de obstruir o Congresso e falou que o Brasil não pode ficar refém de Bolsonaro. Vamos ver aqui um trecho do que ela disse. Ela disse, abre aspas, o povo brasileiro não pode carregar nas costas o peso de Jair Bolsonaro. Primeiro, conspirou com um governo estrangeiro, fazendo o presidente dos Estados Unidos impor pesadas taxas às exportações brasileiras, comprometendo nossos empregos, empresas e a economia do Brasil em troca de pressão para sua anistia. Agora, seus apoiadores no Congresso Nacional, com o mesmo objetivo, impedem votações importantes para os trabalhadores e as famílias do Brasil. Esse país tem Constituição, leis, poderes independentes e um povo altivo e não pode ficar refém de Bolsonaro. Foi isso que a ministra disse, William. É isso que o governo tem feito e é importante lembrar, os temas que a gente está falando hoje aqui no Urgente, Laura, são interligados. O tarifaço de Donald Trump é um pedido da extrema-direita, em especial um pedido de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, para tentar salvar a pele do Jair Bolsonaro, que certamente até o final de setembro será condenado e preso em definitivo, não a prisão provisória que ele enfrenta agora, uma prisão definitiva por conta disso. Obviamente, o tarifaço tem que ser colocado na conta da extrema-direita, que busca anistiar Bolsonaro e os outros criminosos do 8 de janeiro para tentar compor narrativa política.
os empresários, os prefeitos dessa cidade que estão sendo afetados pelo tarifaço devem bater na porta do Bolsonaro. Quer dizer, não dá para bater na porta dele porque ele não está podendo receber ninguém ultimamente, mas dá para conversar com o PL, com a extrema-direita, que tem feito essa pressão para que o Brasil seja tarifado. Vocês acreditam que tem gente que, apesar disso que eu acabei de dizer, obviamente a culpa é do Eduardo, do Jair Bolsonaro, pelas pressões feitas por Donald Trump com as tarifas ao Brasil, tem gente culpando o Lula pelas tarifas? O Romeu Zema, governador de Minas Gerais pelo Partido Novo e pré-candidato à presidência, afirmou que o tarifaço dos Estados Unidos ele faz parte de um plano do Lula para aumentar a sua popularidade. Como assim, Romeu Zema? Foi aí que nasceu o plano, criar um inimigo externo grande o suficiente para desviar o foco da corrupção e do desastre que Lula vem causando ao Brasil. O que o governo fez? Começou a provocar os Estados Unidos, cutucou o presidente Trump, se meteu com a imprensa americana e ainda teve a Janja chamando quem negocia com os americanos de vira-lata. Provocou, provocou e provocou. Resultado, as relações com os Estados Unidos foram pro buraco. Ah, mas não dava para prever. Você pode estar pensando, dava sim. Isso é política internacional básica. Lula sabia que esse caminho romperia nossa parceria histórica com os Estados Unidos. E foi exatamente o que aconteceu. Agora me responde, você entendeu o plano? Não, Romeu Zema, eu não entendi. O Zema tem o apelido de Chico Bento fascista, né, lá em Minas Gerais. Obviamente não dá para entender esse plano porque o tarifaço foi imposto pelo Trump. O presidente Lula constrói, obviamente, uma narrativa política, um discurso político com base no que acontece. Se o Trump não tivesse imposto tarifas, não teria discurso para construir, não é mesmo, governador? Logo, se houve algum culpado pelas tarifas, pelo tarifaço, é o Donald Trump, é a própria extrema-direita globalmente, inclusive a extrema-direita brasileira. Vamos lembrar que em nenhum outro país recebeu uma cartinha no primeiro parágrafo citando o motivo político pelo qual as tarifas estão sendo aplicadas. Nenhum outro país, nenhuma outra democracia no mundo teve um presidente sancionando, em um ato de ofício, um ministro da Suprema Corte, por conta de uma perseguição política, por conta de um processo político contra o Brasil. A perseguição não é contra o Bolsonaro, é contra Alexandre de Moraes, contra o presidente Lula e contra o nosso governo. É um ataque à nossa soberania, é um ataque à nossa democracia, Romeu Zema. Não existe plano, porque esse plano seria muito furado. Ainda falando sobre tarifaço e mais uma vez sobre Donald Trump, o Brasil ganhou hoje mais um parceiro de tarifas de 50%, porque a Índia recebeu uma tarifa adicional de 25% em relação às suas exportações, que já era de 25%. Logo, as tarifas indianas chegaram a 50%. A nova ordem executiva da presidência dos Estados Unidos vai entrar em vigor daqui 3 semanas. Vamos ver um trecho da ficha informativa da Casa Branca. Diz a ficha, o presidente constatou que a Índia está atualmente importando petróleo da Federação Russa. Assim, para lidar com a emergência nacional decorrente das ações do governo da Federação Russa contra a Ucrânia, ele está impondo uma tarifa adicional de 25% sobre as importações da Índia a partir de 27 de agosto, devido à importação direta ou indireta de petróleo da Federação Russa pela Índia. Vocês sabem quem também importa petróleo da Rússia? A Turquia que é um aliado estratégico dos Estados Unidos ali na região, né? Nessa ligação entre a Europa e a Ásia, a Turquia também compra petróleo russo, mas a Turquia faz parte da OTAN, a Turquia tem várias bases militares dos Estados Unidos e é um aliado estratégico dos estadunidenses da região, logo não vai ser tarifada pelos Estados Unidos. E mais um país agora, ao lado do Brasil, que recebe um motivo político pelo qual está sendo tarifado. Não tem a ver com comércio, tem a ver com tarifa política, pressão política. E na Índia, a sensação é de traição. Segundo o oficial do governo, ouvido pelo UOL, do governo da Índia, a notícia da tarifa adicional de 25% é frustrante, principalmente pela boa relação entre os dois países ao longo dos anos. Mesmo assim, a Índia diz que seguirá paciente e negociando.
E com essa tarifa contra a Índia, o Trump intensifica ainda mais suas tarifas contra os BRICS. Ainda no continente asiático, parece que a China escolheu um aliado nessa guerra tarifária. Quem estará do lado da China, Laura Couto? William, a Embaixada da China em Brasília publicou um vídeo elogiando e muito o café brasileiro. O post vem depois do governo chinês autorizar a habilitação de 183 empresas brasileiras para exportarem café para a China. E um claro aceno ao crescimento do consumo da bebida no mercado asiático. Vamos ver o post para quem está acompanhando por vídeo, eu vou ler aqui para quem está acompanhando por áudio. A China no Brasil e o Brasil na China. Empresas chinesas estão chegando no Brasil de entregas rápidas a bebidas e até sorvetes. E a ponte é de mão dupla. O Brasil também está marcando presença na China com o queridíssimo café brasileiro. Parcerias, acordos e muita troca comercial. Qual dessas marcas você tem curiosidade para inserir no seu dia a dia? Vale lembrar que mesmo com um terço das importações estadunidenses, William, de café vindo do Brasil, o produto, que é altamente dependente do mercado dos Estados Unidos, não entrou na lista de isenções do Trump. Agora resta saber se a China vai ser a saída para o café brasileiro depois do tarifaço dos Estados Unidos. O problema, Laura, é que só 2% do PIB brasileiro corresponde às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Só 12% do nosso comércio bilateral, né, do que o Brasil vende para lá, vende para o exterior, vai para os Estados Unidos. Então o Brasil vai fazer isso, vai buscar novos mercados, vai buscar novos espaços para comercializar seus produtos, e a China parece ser um mercado aberto para vários produtos brasileiros. Essa resposta da China é importante porque os países dos BRICS são os poucos que conseguem fazer resistência a esse avanço dos Estados Unidos, porque o seu comércio não é tão dependente dos Estados Unidos. Lembrando, o Brasil e Índia agora com tarifas de 50%, a brasileira já está valendo a partir de agora, a da Índia entra em vigor em 3 semanas, dá tempo do governo indiano ampliar as negociações. A última tarifa colocada sobre a China, que está suspensa, porque existem negociações entre os países, era de 125%, e a Rússia não havia sido incluída até agora no tarifaço, mas existe uma ameaça de uma taxação ao Kremlin de 100% dos produtos russos, né, da Federação Russa. Então, 100% para a Rússia, 125% para a China, 50% para o Brasil e para a Índia. Claramente, os BRICS são aí alvos de Donald Trump. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto no Ministério da Notícia, segunda edição. Hoje, com a minha querida Vivian Mesquita, o Chico Sá e o Juliano Medeiros, a partir das 5h30 da tarde. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre Bolsonaro e seus filhos. O ex-presidente Jair Bolsonaro está autorizado a ver os filhos, mesmo em prisão domiciliar. Hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o Jair a receber visitas de familiares próximos sem aviso prévio. Vamos ler um trecho da decisão do ministro? Está aqui o despacho do ministro, dizendo que o Jair Messias Bolsonaro tem autorizado a visita de filhos, cunhadas, netos e netos, sem a necessidade de prévia comunicação e observância das determinações legais. Importante lembrar, viu, gente? Ainda que os filhos do Bolsonaro vão visitar, ele tem que cumprir as outras medidas, como, por exemplo, não usar celular, não fazer gravações e fotos do Jair Bolsonaro. Só a gente fica na expectativa para saber qual é o filho que vai quebrar primeiro, né, essa regra. Tem muita gente que aposta que, como a tornozeleira foi um presente do Eduardo e a prisão domiciliar é um presente do Flávio, talvez aí a prisão preventiva seja o presente do Carlos, fazendo um vídeo agora no Dia dos Pais com o Jair. O Flávio Bolsonaro, inclusive, já foi o primeiro que falou sobre a decisão. O filho do Bolsonaro visitou o filho do Bolsonaro visitou o ex-presidente nessa quarta-feira e aproveitou para falar de Alexandre de Moraes. Disse que o ministro não fez favor nenhum com a decisão. Vamos ver o que disse Flávio. Não fez favor nenhum, no meu ponto de vista. Ele sabia que estava pegando mal para ele, inclusive, já que ultrapassou uma linha ética moral de avançar sobre a família de alguém que ele está investigando e ele quer condenar. Curioso que o Flávio não cita a tentativa do Eduardo Bolsonaro de colocar a esposa e os filhos de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky também, junto com o ministro do STF. Né? Então, nesse caso, atacar a família pode. Atacar a família do Flávio Bolsonaro, aí já é cruzar um limite ético. Quem está cruzando um limite, inclusive, da boa vizinhança, é o Jair Bolsonaro. Laura Couto, parece que os vizinhos do Jair não estão muito contentes com a vizinhança.
William, ao que parece, o Bolsonaro virou motivo de chacota no grupo de mensagens do condomínio. De acordo com uma apuração do UOL, os moradores do condomínio de luxo Solar de Brasília, que é onde vive o ex-presidente, estão sofrendo com o caos na região depois da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Entre as críticas no grupo do WhatsApp estão essas aqui que a gente separou. Tá uma loucura aqui fora, quero chegar em casa, buzinas, política, cornetas, um inferno. Se a segurança ficar comprometida, já levam pra papuda. É um erro virem fazer protesto aqui. E, William, não é só isso. De acordo com o portal Léo Dias, alguns moradores estão se unindo para pedir a expulsão do Bolsonaro do condomínio. Laura, parece que não está pegando bem com a vizinhança também, né? Já vi gente dizendo que vai forçar uma quebra aí de cautelar para mandar o Bolsonaro embora para Papuda logo. E se ele fica sem casa, o que acontece? Por onde é que ele vai? Não está preso domiciliar? A gente vai continuar acompanhando. Uma notícia de última hora. Hoje mais cedo eu falei no Rolê CL que o Guga Noblat iria para o Congresso gravar com os deputados e com os senadores que estão fazendo essa ocupação ilegal. Agora há pouco a nossa produção recebeu um vídeo do Guga Noblat, meu companheiro de rolê, repórter aqui do CL Notícias, sendo agredido pelo deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Vamos ver o vídeo juntos. Se você faz o que faz em mulher, imagina o que você faria comigo. O que eu faço em mulher? O que eu faço em Que mulher? isso, é sua fama. Fala. Você é violento. Fala. Você é violento. Por que você Eu tá pegando sou no violento pescoço? por quê? Ué, você não tá mexendo no tchutchuca agora na você pegando me no pescoço? acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me acha violento? Fala. Por que você falou que eu sou violento com mulher? É sua fama. Fala. Você tá me falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué, Hein? você é violento. Hein? Olha Com aqui, quem? ó. Olha como é que você Fala é. o episódio. Tá perdendo a linha por quê? Fala o episódio. É a sua Fala. fama, é um violento. Fala. É uma pessoa violenta. Fala. Tá sendo violento. Fala tá o atacando, episódio. Tá falando de Smart Fala Fit o por quê? episódio. Tá Porque jogando fake você news por quê? é um chupeteiro Você é um do Lula. chupeteiro do Bolsonaro. E é violento mesmo, perdeu a linha. Essa é a tua fama. Curiosamente, o Guga Noblat diz que o deputado Paulo Bilinski é violento. O deputado Paulo Bilinski responde essa frase com violência. A gente viu ali o deputado pegando no pescoço do Guga Noblat, que fez uma pergunta ao deputado que devia ter respondido a pergunta. E se não quisesse responder também, é um direito do deputado, podia ter seguido seu caminho sem responder. O Guga diz que o deputado é violento e claramente o deputado é violento com o Guga, comprovando aquilo que o Guga disse na pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma cobertura completa sobre isso no CL Notícias, segunda edição. Vamos voltar a falar sobre a extrema-direita, não sobre o Paulo Bilinski, dessa vez sobre o Eduardo Bolsonaro. O filho do Jair Bolsonaro, deputado federal, ainda continua recebendo salário nos Estados Unidos. Ele continua atuando pelas sanções contra o Brasil, depois que o pai teve a prisão decretada. Em entrevista à coluna da Bela Megali no Globo, o Dudu disse que só vai sair dos Estados Unidos se conseguir provocar a saída de Alexandre de Moraes do STF. Ele ainda disse que não vai renunciar ao seu mandato e vai enviar um ofício à Câmara se colocando como alvo de perseguições. Ele é perseguido, Laura Couto? Tadinho. Tadinho, William. Eu trouxe aqui 2 trechos dessa entrevista. Vamos colocar a arte na tela. A primeira, o Globo pergunta: o senhor, Eduardo Bolsonaro, chegou a fazer alguma gestão junto ao governo dos Estados Unidos para tentar reverter ou amenizar esse tarifaço? E Eduardo Bolsonaro responde: a gente leva um pouco dessa perspectiva econômica, mas não me sinto na posição de desautorizar o Trump. Dou graças a Deus que ele voltou as suas atenções para o Brasil e acho que tem valido a pena. Depois, o Globo perguntou: o senhor trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil depois da prisão domiciliar de Bolsonaro? E o deputado Eduardo respondeu: trabalho sim nesse sentido. Estou levando a prisão ao conhecimento das autoridades americanas e a gente espera que haja uma reação. Não é da tradição do governo Trump receber essa dobrada de aposta de Alexandre de Moraes e não fazer nada, William. O parceiro do Eduardo Bolsonaro e ele, né, o Paulo Figueiredo, continuam atacando o Brasil. Depois da dupla patriota articular ataques contra ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos, eles vão fazer uma tour de ataque, aparentemente. Vão para a Europa pedir sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com Paulo Figueiredo, a ideia é viajar para a Europa em setembro, com um roteiro que inclui países como Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Hungria, para intensificar a pressão internacional contra o STF. A ideia da dupla é pedir sanções semelhantes aplicadas pelos Estados Unidos a Moraes, e o argumento é muito bom. Diz o Paulo Figueiredo que o Mauro Cid está sendo atacado e ele tem cidadania portuguesa. Logo, a Europa também deve sancionar o ministro Alexandre de Moraes porque está atacando um português. Esse é o argumento do Paulo Figueiredo. Enquanto isso, o Eduardo continua atirando para todos os lados. Voltou a atacar os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota.
o deputado afirmou que Alcolumbre e Mota estão entrando no radar das autoridades americanas por se recusarem a pautar a anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes. Importante a gente falar sobre isso, porque a gente volta a falar sobre a ocupação ilegal dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados e no Senado. Líderes dos partidos da base do governo discutiram com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nessa quarta-feira, a possibilidade de abrir a sessão num plenário alternativo. A ideia seria colocada em prática caso a oposição se recusasse a sair da mesa diretora da Câmara, o que aconteceu, e contaria com registro de presença e votação remotas. Já já, o N2, com a Vivian, o Chico e o Juliano, trazem informações atualizadas sobre isso, e não parece, pelo menos até agora, que o Mota e o Alcolumbre vão ceder. Os dois, inclusive, estão irritados com a ocupação no Congresso por parte desses deputados da extrema-direita. O incômodo só aumentou depois que o Eduardo reforçou as ameaças que a gente falou agora. Segundo interlocutores, os presidentes das duas casas classificaram o ato de ocupação das mesas como uma atitude arbitrária e um desafio à autoridade deles. Enquanto isso, Laura, a palhaçada, com todo respeito aos palhaços, só aumenta. Sim, William, todo respeito aos palhaços, mas isso aqui é um absurdo. Agora a ocupação dos parlamentares da oposição já tomou diversas salas do Congresso e eventos tiveram que ser transferidos para outros lugares, inclusive um evento da Cúpula do Clima da ONU. Além disso, o senador Magno Malta e o deputado Hélio Lopes, dos dois do Partido Liberal, decidiram literalmente se acorrentar na mesa do plenário do Senado. A gente está vendo aí em vídeo. Só para somar os absurdos, ontem o grupo da oposição apresentou uma lista de exigências chamada de Pacote de Paz, pedindo anistia aos vândalos que depredaram a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. E tudo isso não tem refletido muito bem na imagem dos parlamentares. De acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada ontem, William, a reprovação ao trabalho dos deputados federais e senadores voltou a subir. Hoje, só 18% dos brasileiros consideram o trabalho dos deputados e senadores de bom ou ótimo, e 78% dos entrevistados acreditam que os congressistas só atuam em prol dos seus próprios interesses. Daqui a pouquinho, Laura, o N2 traz mais informações sobre isso. Decisões novas de Moraes tem condenado aí a 17 anos de prisão um dos vândalos do 8 de janeiro. O apoio que Moraes tem dos outros ministros da corte. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho na nossa segunda edição do ICL Notícias. Hoje, Vivian Mesquita, minha querida Vivi, fazendo a apresentação. Eu aproveito para falar para vocês sobre o nosso canal no WhatsApp. Você sabia que o ICL Notícias tem agora um canal no WhatsApp? Você pode acompanhar as nossas notícias diretamente por lá. Chega de fake news no Zap, agora é sua notícia de verdade. Acesse aí o nosso canal icl.com.br/canal para receber as notícias exclusivas do ICL no seu Zap Zap, para você compartilhar com seus amigos, com a família, com os inimigos, com o grupo do futebol, com quem você quiser. Então, aproveite aí para se inscrever no nosso canal icl.com.br/canal. Laura Couto, obrigada pela parceria nesses dias. Câmera errada. Amanhã o Rodrigo Viana estará de volta aqui para a casinha do ICL Urgente. Muito obrigado por esses dias junto comigo, Laura. Que bom que você não esqueceu de me dar tchau no seu último dia, né, William? Mas obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Laura. Obrigado também à nossa equipe do ICL Urgente, que me acompanhou nessas últimas 2 semanas, onde eu estive substituindo o Rodrigo. Amanhã o Rodrigo Viana volta aqui para o ICL Urgente, eu volto para o ICL Notícias, primeira edição, e também para o Rolê ICL. Agora tem ICL Notícias, segunda edição. Vivian Mesquita, Juliano Medeiros e Chico Sá. A gente se vê. Tchau. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto.
uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça, aprender com um dos melhores professores do mundo, de graça, com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.